da mesma matéria-prima, porém com um volume 20% menor, ou seja, ele mantém a capacidade energética com a redução do volume equivalente. Nós entendemos que são alguns pilares interessantes para avançar na construção desse negócio de biocombustíveis, focando não só numa parcela da produção, numa tecnologia existente, num mercado que hoje representa quase 30% da demanda mundial de etanol, mas também nessas duas novas tecnologias. O biobutanol, que nós estamos fazendo em parceria com a DuPont, nós temos a expectativa de termos esse produto pronto para comercializar em 2013. Não sei se eu respondi todas as perguntas. Acho que sim. Mais perguntas para o senhor Mário Lindenheim. Aliás, duas da senhora Ana Paula Malvestil, da PricewaterhouseCoopers. Face às estratégias anunciadas pela BP para a constituição de um cluster em Goiás, qual a estratégia do grupo para o escoamento dos produtos? Vocês pretendem fazer investimentos em dutos? Quanto do montante anunciado de investimento será destinado pela BP somente para etanol? E a essa pergunta se soma a do senhor José Cavalieri, da Cavalieri Capital, que é: qual será a estratégia de crescimento da BP no Brasil? A BP pretende usar somente a Tropical como veículo ou pretende fazer investimentos fora da Tropical? Bom, com relação à parte logística, a planta que nós temos em Edé, em Goiás, ela tem o privilégio de atender algumas regiões limítrofes que têm uma demanda de etanol. A nossa estratégia é, num primeiro momento, atender a demanda Brasil, mas também com foco na exportação no futuro. Os investimentos que foram feitos, hoje nós temos uma planta com capacidade de 60-40 etanol-açúcar, açúcar-etanol, o próximo investimento nessa unidade existente se dará provavelmente apenas no etanol, não tendo, apesar de nós sermos uma empresa de combustível, nosso foco primordial estará sempre no etanol como combustível, mas não fazendo uma limitação específica ao açúcar. Então, a Tropical, da maneira que ela foi constituída, ela partiu com a capacidade de açúcar e etanol, mas o nosso foco estratégico está mais no investimento em etanol no longo prazo. E o crescimento, nós entendemos, nosso objetivo, nossa ambição, é encontrarmos uma presença numa estratégia de multiclusters, onde o primeiro cluster se dará em Goiás, partindo da Tropical Bioenergia, e também estaremos estudando e avaliando oportunidades de criar outros clusters no Brasil. Muito bem, ainda para o senhor Mário, vamos limpar aqui as perguntas para o senhor Mário, do senhor Ricardo Castelo Branco, da Petrobras Biocombustível. Os investimentos da BP Biofuels no Brasil, de US$1 bilhão, serão voltados para a exportação ou para o mercado interno? É possível a convivência de um mercado externo com as atuais barreiras tarifárias? Os investimentos, como eu disse, eles têm o foco primordial. Nós estamos, assim como a Petrobras, aprendendo nessa indústria. Nosso foco hoje tem sido primordialmente o mercado interno, mas nós não podemos deixar de fazer uso de uma expertise em termos de combustíveis e logística a nível mundial, lembrando que 10% de todo etanol comercializado no mundo, de uma forma ou de outra, passa pela BP, seja na distribuição, ou seja nas misturas e blendas produzidas pela BP. Então, fica evidente que nós estaremos buscando oportunidades de fazer uso, assim que a demanda mundial aquecer, fazer uso desses canais e desse conhecimento para escoar e ajudar a escoar parte da produção brasileira. Muito bem. Duas perguntas provocativas, Mário. Uma do senhor Kiel Alket, da Universidade de Uppsala, na Suécia, que é a seguinte, está em inglês, eu vou traduzir. Se a BP tem tanto petróleo, por que ela está mudando o seu relatório a respeito de reservas, mudando de barris de petróleo para barris de petróleo equivalente? Muito honesto, eu não sei responder essa pergunta, mas o que eu posso dizer é que
existem reservas hoje. Essas reservas permitem um crescimento importante da BP nos próximos anos, sem que hajam novas descobertas. E eu queria reforçar mais uma vez que essa é uma parte do negócio existente, e a BP, no passado, criou um business chamado Alternative Energy. Nós temos investimentos na parte de energia eólica, energia solar. Em 2006, e rege aqui a grande expectativa, é que biofuel seja o motor de crescimento da atividade de Alternative Energy. Muito bem. E a última pergunta do senhor Romaldo de Leon, da Ethanol Capital Management. Está em inglês, eu peço licença para traduzir. Que fatores internos e externos à BP foram considerados na sua projeção de 20% do volume de combustíveis vindo de etanol no ano de 2030? Por exemplo, quando é que os senhores entendem que deve acontecer o momento de pico de petróleo e se isso foi considerado na sua projeção? Como eu havia comentado, nós estamos num processo bastante pioneiro. As decisões elas se dão em blocos econômicos, se dão por países e atendem a diversos interesses econômicos de cada país e estratégicos também. A BP ela tem uma visão positiva da evolução dos biocombustíveis. Nós temos participado de uma série de fóruns e temos vivenciado uma pressão positiva dos governos de estarem aliados com as irresponsáveis, respondendo de maneira bastante conforme com as necessidades do mercado e respondendo às perguntas relativas ao meio ambiente. Então, a BP pode estar certa, a BP pode estar errada. Nossa estratégia ela se baseia nessa crença dos 20% e estamos bastante otimistas em todos os fóruns onde nós temos participado da evolução mais recente de diversos países de aderirem à utilização de biocombustíveis. Muito obrigado. A próxima pergunta é do senhor Carlos Alberto, da Peugeot Citroën, e ela está direcionada, eu vou direcioná-la para o Dr. Dornelles, mas gostaria de deixá-la aberta para todos os membros aqui da mesa para comentarem. A frota de veículos flex já é de 8 milhões de unidades no Brasil e vai crescer ainda mais. As montadoras realizaram significativos investimentos na tecnologia flex. Já estamos na 4ª geração dessa tecnologia. Haverá investimentos firmes na produção de etanol para atender a crescente demanda interna gerada pelos veículos flex e que justifiquem os elevados e contínuos investimentos por aprimoramento da tecnologia flex? Alô. Bom, eu não tenho muita dúvida de que os investimentos na produção de etanol acontecerão. Tá? Cada vez mais crescentes os investimentos, cada vez mais um aumento da produção de etanol. A questão do mercado externo, tá? Quer dizer, quando esse mercado externo virá, em que intensidade ele virá, é que vai determinar quanto que vai se usar de álcool nos carros flex no Brasil. Tá? Agora, é inquestionável que a indústria automotiva nacional, quando optou pelo flex, e a surpresa positiva que foi a aceitação do veículo flex na sociedade brasileira, tá, fez com que esse mercado vai se autorregular, tá, na medida do incremento do mercado internacional. O mercado internacional ele tem que estar atento, e muitos estão, de que não basta tomar uma decisão hoje, tá, de implementar um programa de combustível alternativo num determinado país, que terá a produção pronta para atender. Tá? O etanol de cana é o combustível mais viável para atender essa demanda. Agora, obviamente, ele requer algum planejamento mínimo, tá, de patamares de crescimento para se chegar no top de produção das usinas. O flex ele vai ajustar esse mercado e as montadoras que não tiveram flex, tá, vieram para o flex porque ela é uma realidade nacional.
há uma discussão se o flex nos mercados externos, tá, se ele será uma alternativa ou não. Tá? Eu acho que ainda é um nicho de mercado pouco explorado. Tá? Países que têm capacidade, países grandes, né, que têm capacidade de produção localizada de biocombustíveis, poderiam estar utilizando o flex em nichos de mercados locais mais facilmente do que a nível nacional. Então, essa é a dificuldade do E85 nos Estados Unidos, que não tem logística, você não acha as bombas com E85 em todo o território lá, mas certamente em nichos de mercado localizados, o veículo flex será uma alternativa importante, tá, para desenvolver mercados internacionais. E da mesma forma como a indústria automotiva brasileira desenvolveu o flex aqui, tá, eu acho que ela tem um papel preponderante de levar essa experiência, que eu sei que não é fácil. Nós temos o exemplo do carro a álcool, que custou a ser visto como alternativa lá fora, tá, mas o flex é uma alternativa, sim, tá, para desenvolver nicho de mercado, mercados internacionais, onde daí começa a ter um mercado global mais extensivo. Tá? Portanto, a pergunta, se haverá investimentos? Haverá investimento, não tem dúvida que há. O mercado vai crescer, a questão é o time que isso vai levar. Tá? E o flex é fundamental no ajuste desse mercado. Obrigado. Alguém mais gostaria de comentar? Eu tenho um comentário. Carlos Alberto, eu acho que tem 3 pontos importantes que eu gostaria de abordar na tua pergunta. Primeiro, essa tecnologia que tem sido desenvolvida pelas montadoras aqui no Brasil tem uma perspectiva de muito exportável. Então, como comentado aqui pelo Dornelles, a gente já vê isso acontecer nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje tem mais carros flex do que o Brasil, né? Apesar de ter pouca utilização por problemas de legislação ou incentivos de legislação, hoje você tem muitos carros flex E85, principalmente os grandes SUVs. Então, essa tecnologia é uma tecnologia que é de tendência, né? E ela é muito inferior às tecnologias, o investimento em pesquisa e desenvolvimento para outras tecnologias alternativas, como para carros elétricos, para célula de hidrogênio, coisas do gênero, uma adaptação muito menor. Em relação ao investimento aqui no Brasil, né, uma coisa que é importante ser colocada é que a curva de aprendizado da produção de etanol faz com que, anualmente, a gente reduza o custo de produção total do etanol. Nos últimos 20, 30 anos, isso tem acontecido sistematicamente. Enquanto o petróleo, você tem uma curva de aprendizado que, na verdade, já tem pouco a reduzir, porque você, do outro lado, já tem uma exaustão de algumas reservas mais baratas, você tem uma tendência de custos mais caros para o futuro. Portanto, essa vantagem tem tendência de se ampliar. O que está acontecendo, a gente está vendo este ano uma safra que deve ser da ordem de 550, 540 milhões de toneladas de cana, o que é, usando a unidade já colocada pelo Plínio, que é uma Austrália, né? Uma Austrália a cada 2 semanas de moagem no Brasil. Um investimento que só na Cosan, nos últimos 2 anos, foi da ordem de 5 bilhões de reais em cogeração, em produção de etanol, greenfields, brownfields, expansões. Este é um problema que eu acho que a gente não vai ver. É falta de investimento do setor e, portanto, um problema no etanol por falta de investimento. É óbvio que o investimento vem atrelado à rentabilidade. Quando você vê hoje o açúcar remunerando mais que o etanol, você vai ver efetivamente um pouco mais de investimento para o açúcar, mas isso vai fazer com que o etanol seja melhor remunerado daqui a algum tempo pequeno e você vai voltar a ter de novo um investimento maior do etanol. Então, o mercado regula isso e eu recomendaria que a Peugeot continuasse investindo muito em carro flex, porque eu acho que é uma tendência clara para o futuro. Muito bem, mais alguém sobre esse ponto? Eu tenho aqui algumas perguntas finais para o presidente da Petrobras Biocombustível, o ministro Rossetto. Uma é bem provocativa, é do senhor Paul Rickstrom, da Welders, da Bélgica, e ela está em inglês, eu vou traduzir.